Por isso eu digo sempre para as pessoas, nunca ore dizendo assim, Deus, eu só quero o que é meu. Faça isso não. Porque vai abrir o chão e tu vai descer de cabeça para baixo, no inferno, na hora. É o que é teu. Pelos teus pecados, pela tua iniquidade, dureza de coração, provocação de Deus, da ira do Todo-Poderoso. Deus queria mostrar a sua misericórdia em salvar pecadores perdidos e a sua ira em deixar pecadores perdidos sofrerem as últimas consequências dos seus atos. Muito bem, gente, vamos ler Romanos capítulo 9, do verso 1 até o final. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O texto é explicativo e autoevidente com relação à sua complexidade, mas ele é extremamente rico. Há lições preciosas, responde perguntas, levanta questionamentos. É um texto que tem sempre acompanhado a proclamação da fé reformada, porque aqui nós estamos tratando do coração dessa questão da soberania de Deus
na eleição e na escolha daqueles que são seus e outras questões que o texto certamente levanta aqui. Aqui no capítulo 9, nós estamos entrando naquela parte da carta aos Romanos, onde Paulo se dedica a responder uma pergunta muito importante. Qual é o lugar de Israel no plano da salvação? Essa questão certamente seria levantada em Roma. Vocês lembram que a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo como uma espécie de carta missionária, onde ele se apresenta e apresenta o que ele prega à igreja de Roma, que ele não fundou e não conhecia, porque queria que essa igreja se tornasse parceiro dele na pregação do evangelho na Espanha. Então, era uma carta missionária. Era uma carta onde o missionário se apresenta e apresenta seus planos. E diante do fato de que Paulo sabia que em Roma havia uma grande comunidade de judeus, que esses judeus questionavam a atitude de Paulo e que tinham perguntas a respeito do evangelho que Paulo pregava, certamente questões seriam levantadas a respeito da nação de Israel, da lei de Deus e assim por diante. É por isso que, diante do que Paulo espera encontrar em Roma, ele já começa a responder algumas dessas objeções aqui. E aqui no capítulo 9, ele vai tentar responder a 4 questões que surgem depois de tudo que ele disse do capítulo 1 até agora, porque ele diz que o verdadeiro judeu é o que crê em Jesus. Ele diz que salvação não é pela lei de Moisés, mas pela fé em Cristo. Ele diz que a circuncisão não salva ninguém. Ele diz que os gentios são salvos da mesma forma que os judeus são. Ele diz que em Cristo não tem mais judeu e gentio. Ou seja, então, peraí, para que Deus deu a lei? Para que ele escolheu a nação de Israel? Qual é o propósito das promessas? Se a lei não salva, se não tem vantagem nenhuma em ser judeu, se a salvação é pela graça e não por obras, então você vai ter que explicar um monte de coisa, Paulo. Então ele sabia que ia encontrar esses questionamentos em Roma. E capítulos 9, 10 e 11 da carta são exatamente sobre isso, ele já antecipando essas questões e tentando dar uma explicação para elas. Hoje nós veremos apenas o capítulo 9, onde Paulo tenta responder 4 dessas questões. Ele começa falando do sentimento dele pela rejeição de Israel. Israel tinha rejeitado Jesus, na sua grande maioria, e em seguida ele dá 4 motivos, aliás, ele responde 4 perguntas, todas elas voltadas para esse ponto. Por que é que os judeus não creram em Cristo, depois de terem recebido todos os privilégios? Porque é que quando Cristo veio, eles não aceitaram. A resposta de Paulo vai ser, na verdade, em 2 partes. No capítulo 9, ele vai responder do ponto de vista da soberania de Deus. No capítulo 10, ele vai responder do ponto de vista da responsabilidade de Israel. Israel rejeitou e foi rejeitado por conta da sua incredulidade. Mas no capítulo 9, ele vê essa questão do ângulo dos desígnios eternos de Deus, que são revelados aqui e que nós queremos tratar com os irmãos nessa noite. O que provavelmente provocou essa pergunta é que o capítulo 8, que é bem conhecido, termina Paulo dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Que nada pode nos separar do propósito de Deus. Ora, mas aí alguém vai dizer: ei, Paulo, você está dizendo que nada vai nos separar do amor de Deus, mas e os judeus, o povo de Deus, que recebeu as promessas, que recebeu o culto, a lei, rejeitou a Cristo, portanto foi rejeitado por Deus também. Como é que fica isso aí? E é então que Paulo entra no capítulo 9, que pode ser dividido, como eu disse, dessa forma. Uma primeira parte, onde ele expressa o sentimento dele. De fato, Israel rejeitou o Messias. Paulo está triste por isso aí vai do verso 1 até o verso 5. Depois ele vai responder a pergunta: será que Deus rejeitou realmente o seu povo de Israel? Definitivamente. Depois tem a segunda pergunta que ele faz aqui. Samuel bagunçou meu esboço todo aqui. A segunda pergunta: será que Deus não é injusto em escolher alguns judeus e outros não? Que ele vai falar sobre isso, Paulo. Terceira pergunta: Deus pode se queixar da incredulidade de Israel, uma vez que ele é soberano, ele faz o que ele quer? E última pergunta: por que afinal os israelitas não alcançaram a justificação pela fé? São essas 4 perguntas que Paulo vai tentar responder aqui,
e ao respondê-las ele vai estar tocando em diversos outros assuntos que, como eu disse, acredito que vai sair gente daqui com respostas para algumas questões e vai sair gente com mais perguntas do que entrou. Então, eu tenho que esperar na misericórdia de Deus, não é? E tentar fazer o trabalho de pregador da forma mais clara possível. Então, vamos lá, em primeiro lugar, o sentimento de Paulo. Paulo expressa o que ele sente aqui nos versos de 1 a 5. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava provavelmente em Éfeso, no final do seu último ano em Éfeso. A maioria da nação judaica havia rejeitado ou perseguia o apóstolo Paulo, porque Paulo dizia que Jesus era o Messias. É só você ler o livro de Atos e vai ver quão verdadeiro é isso. Não tinha lugar onde Paulo chegasse que primeiro não fosse a sinagoga. Durante um tempo os judeus aceitavam a pregação dele. Começava a crescer o número de gente que adotava o cristianismo. A inveja tomava conta dos líderes judeus. Eles começavam a perseguir Paulo, botavam para fora da cidade, apedrejava, chicoteava, prendia às vezes. E uma vez ele foi dado como morto fora da cidade. Então, até aquele momento que Paulo escreve a carta aos romanos, os judeus, a grande maioria da nação não cria que Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado e prometido no Antigo Testamento. Os judeus rejeitavam Cristo como Messias, que era a pregação de Paulo em todo lugar. Quando ele chegava, particularmente nas sinagogas, era dada a oportunidade dele falar. Ele era rabino, era assim que funcionava naquele tempo. Ele aproveitava, lia as Escrituras e dizia: isso aqui está falando de Cristo. Fazia uma aplicação cristocêntrica, como, por exemplo, cidades de refúgio, com certeza era um prato cheio para o apóstolo Paulo, para dizer, isso aqui, na verdade, é uma figura de Cristo e assim por diante. E outros tipos, figuras, instituições. Então, a tristeza de Paulo estava exatamente nessa rejeição. E era uma tristeza que ele diz aí no texto, que era uma grande tristeza, incessante dor no coração. Alguns estudiosos chegam a identificar essa tristeza aqui com aquele espinho na carne que Paulo menciona em 2 Coríntios 12, que era um mensageiro de Satanás para o esbofetear, que lhe trazia uma dor constante, uma humilhação constante. Não é difícil entender porque alguns estudiosos acham que o espinho na carne era a rejeição dos seus compatriotas. Era o fato de que os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias. E exatamente porque Paulo... Isso que Paulo vai dizer, não é, que ele tem uma dor constante no coração, poderia parecer mentira para os judeus. Não é? Os judeus iam dizer assim: isso é mentira de Paulo. Não é? Ele não sente dor por conta da nossa perda, ele não fica com essa angústia no coração. Paulo diz que, na verdade, ele está afirmando o que é certo, verso 1, digo a verdade em Cristo, não minto. Então, ele sabe que o que ele vai dizer vai parecer mentira, por isso ele já se antecipa. Estou dizendo a verdade, não minto. E ele faz um juramento aqui, um voto, na verdade. Né? Ele chama o Espírito Santo como testemunha, junto com sua consciência, de que ele está dizendo a verdade. Não está nesses termos, mas isso aqui é praticamente um juramento, é um voto solene que o apóstolo Paulo faz, de que o que ele vai dizer, de fato, é verdade, que ele sente essa dor a ponto de querer ser feito maldição, anátema, e ser separado de Cristo no lugar dos judeus. Tal é a dor que ele sente pelos seus compatriotas, aquele povo da antiguidade. Que grande amor do apóstolo Paulo. Não tinha uma cidade onde ele passava que o judeu não dava uma pedrada nele. Mas ele chega aqui e diz a Deus: Senhor, se fosse possível, eu tomaria o lugar do judeu no inferno. Eu seria condenado, eu seria castigado no lugar deles. Tal é o amor que eu sinto pelo meu povo. Se fosse possível, eu seria separado de Cristo. Parece muito com aquela oração de Moisés lá em Êxodo, quando Deus disse: Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo. E Moisés se coloca entre o povo e Deus e diz: eu peço que o Senhor perdoe esse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. O grande amor de Moisés pela nação de Israel é repetido aqui pelo apóstolo Paulo, quando diz que ele aceitaria a troca, se com ela, se fosse possível, e com ela os seus compatriotas fossem salvos, o que nos ensina muita coisa a respeito do que é que a gente deve fazer com os nossos inimigos, não é? É isso aqui. Bom, a causa da grande tristeza do apóstolo Paulo é a incredulidade dos judeus diante de
tantos privilégios. E ele enumera 9 privilégios aí nos versos 4 a 5. Primeiro, ele diz, são israelitas, quer dizer, eles são daquele povo de Israel, Jacó, que Deus escolheu de entre todas as nações. A eles pertence a adoção. De todas as nações do mundo, Deus adotou somente os descendentes de Abraão para serem seus. Deus repartiu, terceiro, glória. Deus repartiu a sua glória somente com a nação de Israel. Não repartiu sua glória com os filisteus, com os amalequitas, com ninguém mais. As alianças Deus fez com Abraão e os seus descendentes. Pensando aqui provavelmente na aliança sinaítica, lá no Sinai com Moisés, e na aliança feita com Davi, que na verdade são apenas desdobramentos de uma mesma aliança. Mas elas todas foram feitas somente com Israel. Deus não fez aliança com os egípcios, com os arameus, não fez aliança com mais nenhum outro povo do Antigo Oriente, mas somente com aquele povinho pequenininho, aquelas 12 tribos de pastores e agricultores, descendentes daquele homem chamado Abraão. Deus, outro privilégio, a promulgação da lei, a santa lei de Deus, a revelação escrita de Deus. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na consciência, mas a revelação escrita de Deus, a revelação especial de Deus foi dada a Israel, não foi dada a nenhum outro povo, mas foi dada à nação de Israel. O culto, a verdadeira maneira de adorar a Deus. As nações, porque ignoram, não têm a revelação especial, pensam que por adorarem pau, pedra, pedras preciosas, árvores, animais, a criação, estão de alguma forma prestando culto a Deus. Israel sabia a verdade, porque Deus revelou de que maneira Ele quer ser adorado na revelação especial. As promessas de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Quantas promessas Deus não fez? E Ele fez somente a Abraão e os seus descendentes também. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus se revelou e a quem Deus deu as promessas, também são dos judeus, e a última e maior de todas as bênçãos, deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. E essa é uma das passagens do Novo Testamento que é usada para mostrar que, pelo menos o apóstolo Paulo, eu estou dizendo pelo menos porque eu estou querendo falar como acadêmico, né? Mas não é não. Na verdade, eu creio, né, que Paulo aqui está dizendo o que todos os autores do Novo Testamento a essa altura já acreditavam, que Jesus Cristo era Deus. Ele é Deus bendito eternamente sobre todos. Pode ver, qualquer versão que você escolher aí, ela vai estar dizendo exatamente essa coisa. Então, a grande tristeza de Paulo era, como é possível, a gente vê que no fim a tristeza de Paulo é como se fosse diante do desperdício. Deus deu tantos privilégios àquela nação, e não recebeu nada de volta. Deus não foi glorificado através dos israelitas. Ele não recebeu a glória que ele merece. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Mas se tem um projeto que pareceu furado, foi esse. Porque no final da história, o Messias veio e os judeus não reconheceram. Pelo contrário, mataram, penduraram numa cruz e começaram a perseguir os seus discípulos. Veja Saulo de Tarso, que é um exemplo típico do judeu que Paulo está falando aqui, que se gloriava em todas essas coisas e rejeitou Jesus. Por isso a tristeza de Paulo, né? Ele tem de fato essa tristeza enorme. E em seguida ele vai explicar algumas coisas a respeito dessa rejeição. Como é possível que um povo que recebeu tamanhos privilégios, recebeu tanta luz, será que Deus falhou? Será que a culpa é de Deus? A palavra de Deus faltou, não se cumpriu, porque ele disse a Abraão que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, que de Abraão viria um povo para o louvor da sua glória, mas os descendentes de Abraão todos rejeitaram o Messias. Como é que explica isso aí? Essa é a primeira pergunta que Paulo sabe que vão perguntar para ele quando chegar lá, e ele já antecipa aqui do verso 6 ao verso 13. Deus rejeitou ao povo de Israel? A resposta de Paulo aqui no verso 6 é: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ninguém pense que pelo fato de Israel ter rejeitado Jesus, que a palavra de Deus a respeito dos descendentes de Abraão, das promessas, da bênção para as nações, que isso aí falhou.
Nem pense. No grego, inclusive, tem uma expressão que chama de uma dupla negativa, não é? Ele chama de megenoito, que não se pense isso, não é? Que não se imagine isso. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E por que então Paulo não falhou? E aí Paulo responde introduzindo um conceito que é chamado de o remanescente fiel. E que meio que abre os olhos da gente para alguma coisa que talvez a gente não tenha percebido no Antigo Testamento. Paulo vai por aqui. O que ele vai dizer é o seguinte, é que a aliança de Deus, as promessas de Deus, tudo que Deus deu, foi para os verdadeiros descendentes de Abraão, que são os filhos da promessa, que ele chama de remanescente fiel, e que foram escolhidos por Deus dentro de Israel, ou seja, tem um Israel dentro de Israel, e o pacto de Deus e a fidelidade de Deus é com esse Israel espiritual. Veja como Paulo diz aqui no verso 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha, essa abordagem de Paulo aqui, ela desmonta, né, o pessoal que queria se contrapor a Paulo. Paulo diz assim, peraí, você está partindo do pressuposto que todo israelita é salvo, que todo israelita é eleito de Deus, que vai para o céu, que é o povo santo de Deus. Você está muito enganado, né? A verdade, a promessa de Deus é com o verdadeiro Israel, o remanescente fiel que está dentro de Israel. Quem são esses? São os judeus que creram no Messias. Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, Isaías, os profetas, os heróis da fé que são nomeados lá em Hebreus capítulo 11, os judeus. Tinha muito judeu incrédulo. Querem a lista? Acabe, por exemplo, Acaz, os reis de Israel, Manassés, a lista é grande. Eram descendentes de Abraão, mas eram ímpios, idólatras, não criam em Deus. Deus não tem aliança nenhuma com eles. A aliança de Deus é com o remanescente fiel do Antigo Testamento, aquele judeu que cria no Messias, temia da palavra de Deus, que ia lá oferecer os sacrifícios, olhando como Isaías 53, para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que via Cristo em todas as coisas, não sabia o nome, mas tinha fé no Messias que haveria de vir, que Deus haveria de cumprir suas promessas. Nem por serem, veja só, verso 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Pronto, resolvido o enigma. Primeira resposta, ele diz assim, você está partindo do pressuposto que todo descendente de Abraão é crente, mas não é. Nem todo mundo que é descendente de Abraão, de fato, pode ser chamado de israelita. Mas então, quem é a descendência? Aí Paulo introduz Isaque. Ele introduz o conceito da promessa. E ele diz aqui, no final do verso 7, vou ler o verso 7 todo, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas, como está escrito, faltou ele dizer isso, né? Lá no livro de Gênesis, em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada a tua descendência. E aqui Paulo está fazendo uma citação daquele episódio em que Abraão, tendo recebido como filho Ismael, que era o primogênito, e até, quem sabe, entretesse planos e ideias de que Ismael seria aquele por quem a descendência santa viria, como ele nasce de um arranjo carnal e não segundo a promessa, ele é rejeitado por Deus, através de Sara, que diz, manda embora o filho da escrava. E aí Deus acrescenta, porque a tua descendência virá através de Isaque. Legalmente seria Ismael, porque era o primogênito. Mas Deus diz, não é Ismael não, vai ser Isaque. E ao fazer essa distinção, não é o que teria direito legítimo, mas esse outro aqui, Deus está mostrando que ele está tratando com uma linhagem dentro da linhagem de Abraão. Não a linhagem legal, genealógica, biológica, mas com uma linhagem que podemos dizer é a linhagem da promessa, que vai ser chamada do remanescente fiel, e tem vários outros nomes no Antigo Testamento. Deus disse que a descendência de Abraão seria através de Isaque, que é o filho da promessa. Ismael nasceu segundo a carne, mas Isaque nasce segundo a promessa de Deus, feita a um casal de velhos
que não tinha a menor condição de ter um filho e que nasceu sobrenaturalmente, com isso dizendo, essa é a descendência verdadeira, essa é a descendência verdadeira e não toda a descendência genealógica. Aí ele tira 2 argumentos da história dos patriarcas, se você está me acompanhando aqui. Ele conclui o verso 7 dizendo, isto é, estes filhos de Deus, que são os filhos da promessa, não são propriamente os da carne. Não é pelo fato de terem nascido de Abraão que eles são filhos de Deus, como os fariseus disseram a João Batista, né? E como disseram a Jesus, nós temos um pai que é Deus. Qual foi a resposta de Jesus? O pai de vocês é o diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam querendo me matar. Vocês teriam entendido quem eu sou. Então, não são os filhos de Abraão, não, que são considerados. Esses filhos de Deus não são propriamente os da carne. E olha o que diz aqui, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Que promessa? Aí ele vai tirar 2 exemplos do Antigo Testamento. A primeira, Sara, porque a palavra, estou lendo o verso 9 agora, porque a palavra da promessa que Deus fez é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Todo mundo lembra dessa história quando os 3 anjos foram visitar Abraão, antes de descerem para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão os hospeda e no meio da conversa, lá fora da tenda, o Senhor diz para Abraão, daqui a 1 ano eu voltarei e Sara dará à luz um filho. Sara até riu, né? Até riu disso aí. E o Senhor repreendeu a ela porque ela tinha rido, aí ela até mentiu, né? Disse, não é verdade, eu não ri. O Senhor disse, não, você riu. Mas era para rir mesmo, era uma senhora já idosa, né? Já não tinha mais condição de ter filho, e de repente aparece lá aquele homem dizendo, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar amamentando um filho. Aí ela deu risada. Mas aconteceu exatamente como o anjo do Senhor, o Senhor em pessoa ali, não é? A gente chama uma teofania, não é? Uma manifestação de Deus, geralmente o anjo do Senhor no Antigo Testamento, como ele tinha dito, aconteceu exatamente dali a 1 ano. Ou seja, veio pela promessa. O exemplo de Sara, né? E aí o nascimento aqui é de Isaac, né? E aí o segundo exemplo, e não somente Sara, verso 10, mas também Rebeca, a esposa de Isaac, ao conceber de um só Isaac nosso pai. E aí, vocês lembram o episódio? Os meninos brigando na barriga, né? Um não dava com o outro, e Rebeca foi consultar Deus para saber por que os gêmeos estavam brigando, né, no ventre. Né? Primeiro ela descobriu que tinha gêmeos, e segundo que eles estavam em pé de guerra um com o outro. E aí, verso 11, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. Isso aqui é o diagnóstico que foi dado da consulta que ela fez a Deus, porque é que os gêmeos estão brigando. Resposta de Deus, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. E aí, Paulo aqui cita Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Qual é o quadro que a gente monta disso aqui? É que Deus, de entre os descendentes de Abraão, escolheu uma linhagem santa por onde viria o Messias, e que essa escolha não foi feita com base no que Deus previu, não foi feita com base em obras, não foi feita com base em obras possíveis, molinismo, não foi feito com base em obras reais, mas pela soberana graça de Deus. Deus escolheu quando eles... É o ponto de Paulo aqui, ó. Para que o propósito de Deus, estou lendo o verso 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, essa escolha de Abraão, Isaac, Jacó, em detrimento de Ismael e de Esaú, não foi porque um era melhor do que o outro, todos eles eram descendentes de Abraão, todos eles tinham os mesmos direitos, mas foi a eleição soberana de Deus.
Ou seja, a palavra de Deus não falhou. Esse é o ponto de Paulo. Vocês estão dizendo que a palavra de Deus falhou porque os judeus não acreditam em Jesus. Mas espera aí, não são todos os judeus. Eu sou judeu e eu creio em Jesus. E dezenas e dezenas e dezenas de judeus lá em Jerusalém creram e converteram. Esse é o povo de Deus, o judeu que crê. É esse o remanescente fiel lá da descendência de Abraão. Então a palavra de Deus não falhou, não. Quem falhou foram vocês de entender que a aliança foi feita de acordo com a promessa e não com a genética. De pensar que só porque é judeu está no céu. Não. Primeira resposta de Paulo, não é? A palavra de Deus falhou, já que Israel rejeitou o Messias? Não, você está enganado. Você não está entendendo com quem Deus fez aliança e quais foram os critérios que ele usou para compor o remanescente fiel, que é a eleição da graça, a soberania de Deus, não por obras. Quando ele fez isso, os meninos não tinham nem nascido, né? E diz aqui, amei Jacó e aborreci Esaú. Essa resposta aqui do profeta Malaquias, está lá logo do início do profeta Malaquias, que Paulo cita aqui, é porque isso aqui, Malaquias foi escrito depois do exílio, né? Um profeta pós-exílico. E quando o povo estava desanimado e cercado de inimigos, e aí o povo está perguntando qual o valor de servir a Deus, não está valendo nada aqui, estamos cercados de inimigos, e Deus mandou Malaquias dizer, eu amei vocês, eu tenho amado vocês, na verdade, tradução. Eu tenho amado vocês. Aí os judeus perguntaram, em que o Senhor nos amou? Nós estamos aqui. Nós somos uma pequena província do vasto Império Persa. O Senhor falou de uma restauração gloriosa, que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, só voltaram 50 mil da Babilônia, de quase 1 milhão que foi desterrado. Nós estamos cercados de samaritanos, amonitas e outros povos inimigos que não querem a reconstrução da cidade no templo. Em que o Senhor nos amou? Resposta de Deus, amei Jacó, mas aborreci Esaú. A prova de que eu amo vocês é que eu elegi o ancestral de vocês há centenas de anos atrás desculpem, e rejeitei o irmão gêmeo dele que tinha tanto direito quanto. E de onde vieram esses inimigos aí, esses amalequitas, ismaelitas que estão aí aperreando vocês? Eles são descendentes de Ismael, aliás, de Esaú. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Essa é a resposta que Deus deu aos judeus quando eles questionaram o amor de Deus, a eleição soberana. Aqui a gente pode até fazer uma aplicação, não é? Quando você estiver passando por crise, dificuldade, angústia, não procure ver o amor de Deus na questão das circunstâncias, como Israel estava lá, aquela provínciazinha esmagada pelo vasto Império Persa, né, perguntando por que Deus me ama. A resposta é porque eu escolhi você para coisa muito maior. Escolhi você para, como ouvimos hoje, não é? A parte de Levi foi a melhor de todas. Então, antes de você perguntar ou tentar medir o amor de Deus pelo nível de bênção material, saúde, falta de problemas e tudo mais, veja essa daqui, a soberana eleição de Deus em Cristo Jesus. Essa é a prova do amor de Deus. É a maior prova de amor que Deus poderia ter dado a você. Não deixar você ir para o inferno, mas fazer de você parte do remanescente fiel pela chamada soberana do Espírito Santo. Essa é a primeira resposta. Eu já disse isso umas 3 vezes, não consigo sair da primeira resposta, né? Mas vamos para a próxima. Deus rejeitou o povo de Israel? De jeito nenhum, ao contrário, ele cumpriu plenamente tudo o que prometeu naqueles que são os verdadeiros descendentes de Abraão, que vão herdar as promessas. E aqui, Paulo vai dizer mais adiante, isso quer dizer não somente judeus, mas também gentios fazem parte desse remanescente fiel. Segunda pergunta. Você disse que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Deus não é injusto em fazer essa escolha? Está aí do verso 14 em diante. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Não é a primeira pergunta que vem à mente? Né? A injustiça da parte de Deus, porque pegou 2 pessoas que aparentemente tinham os mesmos privilégios, privilegiou uma e rejeitou a outra. A injustiça da parte de Deus. A ideia é absurda, não é? Paulo aqui vai responder à acusação de que a escolha soberana de Deus o torna injusto.
E isso foi provocado pela afirmação que ele fez que Deus aborreceu Esaú. E então, será que Deus é injusto? A injustiça da parte de Deus? A ideia é absurda para Paulo. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Me perdoem, eu tinha dito que o me genoito, a dupla negativa no grego, tinha sido antes, mas é aqui, de modo nenhum. Paulo diz, de modo nenhum, não há injustiça nenhuma. A King James, se não me engano, até traduz assim, God forbid, é uma expressão muito forte, que Deus não permita que a injustiça da parte de Deus, de jeito nenhum, não pode ter injustiça em Deus. Por quê? Verso 15, pois ele disse a Moisés, ele está respondendo porque é que não pode pensar que Deus é injusto. Por quê? Porque ele já tinha dito a Moisés, aqui é um episódio do Êxodo, lá de Faraó, perdão, depois, é de Moisés. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Já pensou tentar me lembrar de tudo isso se Samuel tivesse roubado meu esboço? Não tinha condição, né? Não é? Então, obrigado, viu, Samuel, por não ter roubado meu esboço, né? Isso aqui é uma citação lá de Êxodo, quando Moisés, sentindo o favor de Deus, ele pede aquilo que ele considerava a coisa mais gloriosa que alguém poderia ter aqui nesse mundo. Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse, a minha glória eu não vou te mostrar, porque ninguém pode me ver. E eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso aí foi uma palavra que Deus deu a Moisés. E agora Paulo pega para responder essa pergunta. A injustiça da parte de Deus, porque ele amou Jacó e aborreceu Esaú? De modo nenhum, porque ele já tinha dito a Moisés há muito tempo atrás que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Em outras palavras, ele é Deus. Muita gente tem dificuldade com essa doutrina, muita gente que tem dificuldade com essa doutrina, tem porque tem um conceito defeituoso e insuficiente de Deus. O problema não é a doutrina, mas o que é que elas entendem a respeito de Deus. Se você crê no Deus da Bíblia, Criador de todas as coisas, Senhor de tudo e de todos, que a tudo governa pelo seu poder, que é santo, justo, verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente, imutável no seu ser, nos seus atributos, você não ia estranhar que ele faz o que ele quer. E ele não tem que pedir sua opinião ou a minha. Ele faz tudo, como Paulo diz em Romanos 1, segundo o bom prazer da sua vontade. Segundo o bom prazer da sua vontade. A injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Deus, quando se revelou a Moisés, ele disse, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Logo, verso 16, a salvação, em última análise, é de Deus. Assim, pois, verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Perceba que a gente quer, né? Tem gente que quer ser salva, e tem gente que corre, faz o que pode para alcançar, ou entende que pode. Mas, em última análise, se Deus não conduzir os esforços para a direção certa, se Deus não conduzir a carreira para a direção certa, se Deus não colocar o coração que deseja na coisa certa, essa pessoa vai se perder com todas as suas boas intenções, ela nunca vai chegar à presença de Deus, porque não depende de quem quer, você pode querer. Não depende de quem corre, você pode estar correndo atrás. Mas se Deus não guiar você, se Deus não iluminar seu coração, seus pés, seu caminho, sua estrada, até Cristo, você vai se perder cheio de boas intenções. Cheio de boas intenções. Se Deus não tiver misericórdia e compaixão de vocês. É o que ele diz aí no verso 16. Não sou eu não, né? Estou só lendo Paulo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Querer correr é nossa responsabilidade, mas querer a coisa certa e correr na direção certa, só Deus. Porque tem muita gente querendo. A religião faz parte de todos os povos. Isso aqui é religião, querer e correr. Isso aqui é religião, faz parte de todos os povos. Não existe nenhuma nação, povo, tribo, língua que já pisou a face da terra que não tenha algum tipo de religião ou de um sistema religioso que procurasse reconciliá-lo ou entrar no favor da divindade ou de divindades.
A pergunta é: estão na direção certa? Estão no caminho certo? E aqui ele traz o exemplo de Faraó no verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó, né? Porque ele tinha dito, depende de Deus usar a sua misericórdia. E por que ele não usa a sua misericórdia em todo mundo? Já que depende dele, por que ele não usa a misericórdia em todo mundo? Aí, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Porque o propósito de Deus não é somente mostrar a sua glória, mas é mostrar também a sua santidade e a sua justiça. E ele levanta Faraó exatamente por isso aí, por esse motivo. Por esse motivo. Deus endureceu o coração endurecido de Faraó, para em Faraó mostrar a sua glória. Pareceu sem sentido, não é? Mas é. O livro de de Êxodo, ele diz exatamente isso. Que tem hora que diz que Faraó endureceu o coração e tem hora que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. As duas coisas andam juntas. Deus endurece o endurecido. E o endurecido é endurecido porque ele não foi amaciado, por assim dizer. Não foi quebrantado. Então as duas coisas andam juntas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, inseparáveis. Uma vez perguntaram a Spurgeon, como é que o senhor reconcilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? A resposta de Spurgeon: eu não reconcilio amigos. Andam juntos. A gente só não tem a explicação, porque quem está fazendo isso é um ser totalmente outro, diferente de nós, imanente, é verdade, mas transcendente, inescrutável, incompreensível, um Deus que é capaz de governar todas as coisas, mas de uma forma que ele respeita a liberdade das suas criaturas e não é ele mesmo o autor do mal. Como é que isso pode ser? Eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia ensina isso aí com muita clareza, como por exemplo aqui. Deus absolutamente soberano endurece quem ele quer, e ele vai endurecer um Faraó que já era duro de coração. Por quê? Está aqui a resposta. Te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Lembra que eu disse que Deus faz tudo para a sua própria glória? Por isso que ele endureceu o Faraó não ia escutar os pedidos de Moisés. Como resultado, Moisés ia orar a Deus, Deus ia ouvir, Deus ia responder e Deus ia mandar praga sobre o Egito, que na maior parte das vezes era contra os deuses do Egito. Cada uma daquelas coisas, Rio Nilo, a terra lá toda que foi amaldiçoada, as trevas. Para isso que Deus levantou o Faraó soberanamente. Ele tem misericórdia. E a conclusão aqui, agora ele acrescenta, verso 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Essa é a resposta que Paulo dá à pergunta: será que Deus não é injusto em fazer a escolha amei Jacó e aborreci Esaú? A resposta do apóstolo Paulo disse: não. Ele é Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, ele tem compaixão de quem ele quer, e ele endurece quem ele quer para os propósitos dele. Aí, naturalmente, não é? Vem a pergunta seguinte: bem, então, se é assim, por que Deus ainda se queixa de Israel? Por que ele se queixa de Israel? Os judeus rejeitaram, mas rejeitaram porque Deus usa de misericórdia com quem quer e endurece quem quer. E aqui Paulo perde a paciência com esse cara. Né? Quem quer que Paulo imagina que seja o Paulo está usando aqui um argumento, uma estratégia de linguagem, faltou a palavra aqui, é a idade, um estilo, né, de retórica chamado diatribe, em que você começa a dialogar com um opositor imaginário, dá vividez à conversa. É bom ver briga, né, discussão, os vizinhos brigando, a gente fica, né, olhando pela janela. Então Paulo aqui imagina que tem um cara brigando com ele, levantando essas questões, né? Chama-se diatribe isso aqui. E aí o inimigo de Paulo, o suposto inimigo de Paulo, ele diz: então, Paulo, de acordo com o que você está falando, Deus não tem o direito de se queixar de nada, porque quem resiste à vontade dele? Verso 19. Tu, porém, Paulo falando com o opositor imaginário, tu aí, né? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Você acabou de dizer que ninguém resiste à vontade de Deus, então Deus vai julgar o mundo como? Ele se queixa como? Como pode ser isso aí? Aí Paulo aqui responde
com a plena e absoluta soberania de Deus. Ele diz, olha, o que você está fazendo é arrogância, você não entendeu nada do que eu falei. Verso 20, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Você agora meio que passou a linha, né? Passou a linha. Você fez perguntas, eu respondi, esclareci, estou te dizendo, citei as Escrituras, mas você permanece na teimosia do seu coração. Então, agora o problema deixa de ser teológico, é a partir daqui que o problema é moral. Né? Como é que, quem é você para dizer? Quem você pensa, que arrogância é essa? Você está questionando Deus, está julgando os atos de Deus, a sabedoria dele, porque ele é sábio. Posso não entender o que Deus faz, mas eu sei que ele é sábio, ele não faz nada tolo. Questionando a justiça de Deus, eu nem sempre consigo entender por que certas coisas acontecem, mas eu sei que Deus é justo, ele não faz nada errado. Quem é você para discutir com Deus? E aí ele faz uma citação do profeta Isaías aqui, que o profeta Isaías usou essa mesma alegoria para se referir à nação de Israel no passado. Paulo usa aqui para dizer para o judeu opositor, porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ponha-se no seu lugar, você é criatura. Você, além de você ser limitado no seu conhecimento, você é subjetivo. E além disso tem o problema do pecado que afetou todas as faculdades suas, afetou o seu conhecimento, sua memória, sua capacidade de entender e tornou você inimigo das coisas de Deus. Então, como é que uma criatura caída pode querer julgar os atos do Criador? Pode, porventura, o barro dizer ao oleiro, por que você me faz assim? O oleiro dispõe como quer do barro, dando usos diferentes. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele vai dizer, eu vou ler para você, é que Deus tomou a humanidade perdida como se fosse uma massa, um dough. Deus tomou a humanidade perdida, caída em pecado, e deu destinos diferentes a cada pedaço que ele quis, a cada bocado que ele quis. Como o oleiro tem o direito de fazer, de pegar o mesmo monte de barro, fazer um jarro belíssimo que vai ser enchido de flores e colocado na parte mais bonita da casa, como do mesmo barro ele pode fazer um vaso mal feito que vai servir para colocar, ser a lixeirinha da cozinha ou coisa semelhante. Por favor, descontem qualquer parte da minha analogia que seja ofensiva, mas eu estou só usando aqui a analogia de Paulo, não é, a respeito de que o oleiro pode fazer o que ele quer com o barro. E no caso, Deus tinha duas destinações. Quando ele mete a mão na massa perdida, podre, corrompida da humanidade, e ele tira 2 bocados, ele tem 2 propósitos. Verso 21. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus quis fazer um vaso para a honra, vaso para a desonra. Estão seguindo aí. Paulo não mudou de assunto, ele está respondendo a pergunta que foi feita desde o início. O vaso para a honra é a descendência escolhida, o remanescente fiel, os verdadeiros filhos de Abraão, que são filhos de Deus. O vaso para a desonra são aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram endurecidos, e isso por conta dos seus próprios pecados, como Paulo vai dizer no final. Espera para o Paulo, no final. Não chega a nenhuma conclusão ainda de Paulo. Vamos esperar o final aqui. Então Deus tinha o direito de fazer isso? Tinha. Ele fez vaso para a honra e vaso para a desonra. Mas que vasos são esses? Verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Você percebe como aqui a soberania de Deus, mais uma vez, está misturada com a responsabilidade humana. Deus preparou vasos de perdição, que são aquelas pessoas que Deus suportou com muita paciência. Ou seja, gente que irritou muito a Deus com o que fez, com o que viveu, com o que disse, com o que sentiu, com o que julgou, com o que viu, com o que digitou, com o que viveu sua vida toda. Deus suportou com muita paciência.
Os vasos de ira. Por que são chamados vasos de ira? E por que a longanimidade de Deus? Porque Deus não derrama sua ira sobre eles agora. Mas Ele tem o dia da ira de Deus, o grande dia do Senhor, em que Ele vai, sem restrição, sem impedimento nenhum, derramar todo o seu furor sobre a ira daqueles que o provocaram, como Israel antigamente. Deus avisou Israel, mandou profeta, mataram os profetas, rejeitaram o profeta. Deus mandou nações inimigas, Deus tirou Israel da terra prometida, mandou para o exílio. É só uma figura do que Deus está fazendo. Ele é paciente, Ele exorta, Ele chama, mas os vasos de ira preparados para a perdição, com muita longanimidade, Deus espera. Verso 32. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aqui está a resposta que Paulo dá à pergunta: mas você não disse que ele usa de misericórdia com quem quer? Então por que ele não usou com todo mundo? Resposta de Paulo: porque Deus tem dois propósitos. Ele quer mostrar sua glória, sua graça naqueles que se salvam, e a sua santidade e sua ira naqueles que se perdem. Mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Ele é justo. Mas Ele não está sendo injusto, Deus não está tirando o direito de ninguém. Porque Deus olha a humanidade caída, a humanidade perdida, indo para o inferno, sem direito a nada, a não ser condenação. Se a humanidade, se você merecesse o perdão, se você tivesse direito à vida eterna e Deus não lhe desse, Deus seria injusto. Mas você não tem direito a nada disso. Por isso eu digo sempre para as pessoas: nunca ore dizendo assim: Deus, eu só quero o que é meu. Faça isso não. Porque vai abrir o chão e tu vai descer de cabeça para baixo, no inferno, na hora. É o que é teu. Pelos teus pecados, pela tua iniquidade, dureza de coração, provocação de Deus, da ira do Todo-Poderoso. Deus queria mostrar a sua misericórdia em salvar pecadores perdidos, e a sua ira em deixar pecadores perdidos sofrerem as últimas consequências dos seus atos. Santo, justo, verdadeiro, amoroso. Você não pode escolher que atributo de Deus você vai ter para designar e nomear o Deus que você quer. Ou você o toma completo nos seus atributos, ou então não é o Deus da Bíblia, ou não é o Deus da Escritura. E aí Paulo termina aqui no verso 24, a resposta dele, não é? A pergunta é: alguém pode se queixar da incredulidade de Deus? De Israel, perdão? E ele diz não, porque Deus tem esses propósitos aqui, e ele diz quem são esses vasos de misericórdia. Verso 24, depois de dizer no verso 23, vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, que é a sua igreja, seu povo, é remanescente fiel, é aquele povo que Deus vem chamando, guardando desde os tempos imemoriais da história da redenção, os quais, verso 24, somos nós. Aqui Paulo se associa com esse povo que é vaso preparado para, vaso de misericórdia preparado para a manifestação da glória de Deus, os quais somos nós. Então Paulo aqui termina esse ponto. Deus, a palavra de Deus não falhou com Abraão. Os descendentes de Abraão são, na verdade, segundo a promessa. Eles formam um povo que a gente chama do Israel dentro de Israel, o verdadeiro israelita. E esse povo, ele é chamado segundo a soberana eleição de Deus, não é por obras, como por exemplo, no caso de Jacó e Esaú, mas segundo a misericórdia de Deus. Deus não é injusto em fazer isso, porque Ele é o que Ele é, Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele usa de compaixão com quem Ele quer. Por isso que Ele não escolheu a descendência toda de Israel, escolheu aqueles que Ele quis, como por exemplo, no caso de os outros, Ele endureceu como Faraó, de quem também Ele vai tirar a glória no final. E ele tem direito de reclamar? Ué, né? E se Deus não tem direito de reclamar, você também não tem. Por que você fica reclamando que Deus está sendo injusto, ou que isso aqui não está correto, ou coisa dessa natureza? Deus tinha propósitos, e o propósito dele sempre é a sua glória, nos que se perdem e nos que se salvam, que somos nós. Eu faço parte desse povo. Eu fui um fariseu arrogante, um judeu incrédulo, perseguidor, mas Deus me apareceu no caminho de Damasco, me derrubou,
me tirou da minha arrogância, me fez seu, pregador do Evangelho. Mas, quando eu digo nós, eu não estou me referindo somente aos filhos de Abraão, verso 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus. Aqui ele já avançou mais um pouco na argumentação dele, introduzindo a questão da chegada dos gentios na igreja. Ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí o judeu estrebuchava quando via isso aqui, né? Na época de Paulo. Mas como os gentios, esse povo que não é povo, esse povo que... Como assim que eles fazem parte do povo eleito de Deus, do povo santo, da descendência escolhida, que está aqui o judeu escolhido pela soberania de Deus, tudo bem, não é? Creu no Messias, de fato é, mas o gentil, essa gente incircuncisa, é também dentre os gentios. E isso aqui não é coisa que eu estou imaginando, diz o apóstolo Paulo. Oséias, profeta Oséias, vocês creem na Bíblia, não creem? Vocês não têm escritura hebraica? Lê todo sábado lá na sinagoga, abre aí em Oséias. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que, já é outra passagem aqui de Oséias também, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ele está citando Oséias, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. O profeta Oséias pelo menos 2 vezes tinha profetizado que um novo povo, um povo distinto dos descendentes de Abraão, fariam parte do remanescente fiel, da verdadeira igreja, do povo de Cristo. E não somente Oséias, mas Isaías, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel, falando aqui da descendência biológica, né? Ainda que o número dos judeus seja como a areia do mar, o remanescente é que vai ser salvo. A eleição da graça, da soberania de Deus, que dentre os descendentes de Israel, de Abraão, ele tirou aqueles que ele quis. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, profetizou Isaías. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, olha só, se Deus não tivesse deixado descendência para nós, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Pensa no Israel lá do Antigo Testamento. Se Deus não tivesse lá no meio 7.000, não foi essa a resposta dele para Elias? Não é? Foi Elias ou foi Eliseu? Me ajuda aí. Foi Elias. É a idade, gente. Tá? E cansaço. Elias, Senhor, mataram teus profetas, só fiquei eu. Deus disse, não, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. 7.000 que não adoraram os ídolos, adoravam o Deus verdadeiro, esperavam a consolação de Israel, e com eles outros milhares dentro dos milhares das tribos de Israel. Se Deus não nos tivesse deixado descendência, seríamos como Sodoma e como Gomorra, que no Antigo Testamento aparecem como tipos e figuras de povos, cidades, indivíduos corrompidos de todas as formas possíveis, não somente moralmente falando, mas também em termos de opressão dos pobres, enfim, todo tipo de corrupção. Israel teria virado Sodoma e Gomorra se Deus não tivesse esse remanescente fiel no meio dele, do qual eu faço parte, diz o apóstolo Paulo. E aqui ele encerra a questão, e essa terceira questão, e agora a última. Então, por que Israel... Israel, de fato, entendi. Mas por que Israel não alcançou a justificação? Se tudo foi dado, se tudo estava explicado, por quê? Resposta de Paulo. Que diremos, pois, verso 30? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Os gentios não estavam buscando ser justificados. Os gentios adoravam seus deuses eles são os pioneiros da teologia da prosperidade. Os gentios adoravam seus deuses para ser felizes, para ter bênção, para a colheita frutificar, para o gado multiplicar. As antigas religiões cananeias do Antigo Oriente eram todas religiões voltadas para os ciclos da natureza, chuva, fertilização da terra, eram religiões agriculturais e tudo. Ninguém estava interessado em vida após morte, perdão de pecados, reconciliação com Deus. O gentio não estava buscando isso.
Mas um dia apareceu um judeu chamado Paulo de Tarso dizendo: isso que vocês adoram aí é tudo mentira, isso é ídolo que vocês inventaram. Existe um Deus verdadeiro que ele já inclusive escolheu quem vai julgar vocês no dia do juízo, se vocês não se arrependerem e crerem nele, é Jesus Cristo. Estou resumindo o sermão de Paulo no Areópago, em Atos 17. Essa era a abordagem de Paulo quando ele estava entre os gentios. Os gentios não estavam procurando, mas Paulo chegava e dizia: verdade é essa, abra os olhos. E os gentios entraram na igreja aos borbotões. Eles ouviram a palavra de Deus, creram na palavra de Deus. Leu o ministério de Paulo em Éfeso, alcançou toda a Ásia ouviu a palavra de Deus, através da pregação do apóstolo Paulo ali. Os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançar. Como alcançaram? E ele diz aí no final do verso 30, aqui decorre da fé. Ou seja, é pela fé em Jesus Cristo que esse remanescente é chamado, justificado, santificado, adotado e feito parte do povo de Deus. É mediante a fé em Cristo Jesus. Eles foram justificados pela fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Qual foi o problema de Israel? E aqui você percebe que agora o tom de Paulo mudou. Ele está botando a culpa da condenação dos judeus agora nos judeus. Ele tinha falado da soberania de Deus até agora, mas agora ele está dizendo, o problema foi que Israel, ele não entendeu o plano de Deus, ele não entendeu porque é que Deus deu a lei, não entendeu porque Deus fez as promessas. Eles pensavam que era para obedecer a lei, guardar a lei, e aí se eles guardassem o suficiente, Deus os receberia no céu, mas não! A lei era para dizer para ele: você é um pecador miserável, a lei é a expressão da minha santidade, você não cumpre mandamento nenhum, você quebra todos eles por pensamento, palavra e obra, você precisa de um Salvador. Olha ali o sacrifício, olha ali o altar, olha ali a cidade de refúgio. A lei apontava para Cristo, o judeu não viu isso, e depois do exílio ficou pior, porque eles se tornaram nacionalistas. Eles ficaram com medo de ser expulsos outra vez. Você pode nunca, depois que eles vieram do exílio, nunca mais cometer idolatria. Mas o pecado deles agora era outro. Eles pensavam: nós vamos manter a nossa identidade religiosa, vamos nos separar dos outros povos. O exclusivismo de Israel que fez surgir os fariseus. Sabe de onde vem a palavra fariseu? Do hebraico, do grego aforizo, verbo que significa separar, as letras maiúsculas as consoantes da palavra fariseu. O fariseu era o separado, não queria nada com os gentios, mandava o gentio todo para o inferno, porque eram filhos de Abraão, eles estavam salvos. Não foi isso que eles disseram a João Batista? Foi isso que eles disseram a Jesus? Depois do segundo templo, Israel se tornou ainda mais legalista, nacionalista. Ele não entendeu de jeito nenhum, feito aquele fariseu lá no templo: Deus, graças te dou, que eu não sou como os demais homens. Eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu oro pelo pastor, eu não falta o grupo familiar, eu faço parte, eu ajudo na igreja e tudo. Eu não sou como esse publicano aí. O publicano batia no peito e dizia: ó Deus, misericórdia de mim, pecador. Misericórdia de mim, pecador. Dois caminhos. O judeu buscou a justificação por obras, por mérito, por isso nunca alcançou. Por isso, quando Deus não elegeu e Deus mandou para o inferno, Deus estava sendo justo. Ele não estava cometendo nenhuma injustiça. Não tinha nenhum judeu querendo ir para o céu pela fé no Messias que não tenha ido. Todo judeu que quis ser salvo mediante a fé no Messias está na glória. Mas os que nos quiseram hoje estão lá no inferno, e nenhum deles pode levantar a mão e dizer para Deus: eu estou aqui de maneira injusta. Nenhum deles pode dizer. Aliás, ninguém que está no inferno pode levantar o dedo para Deus e dizer: eu estou aqui de maneira injusta, o Senhor foi injusto comigo. Porque é quando finalmente a ficha vai cair, como caiu no rico. Lembra a história? Foi só quando ele chegou lá que caiu a ficha, e ele entendeu. Mas aí é tarde demais. No second chances, né? Como diz a música aí. Eu quero concluir aqui. Sim, por que não, verso 32, por que não decorreu da fé e sim das obras? Tropeçaram aqui, Cristo. Tropeçaram na pedra de tropeço.
Como está escrito, eis que põe Isaías, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, aquele que nela crê não será confundido. Cristo aqui é comparado a uma rocha que Deus colocou no meio do seu povo. Quem cria naquela rocha jamais seria confundido. Esse faz parte da eleição, esse faz parte do remanescente fiel. Mas o que não creu, não viu, tropeçou, bateu, tropeçou e caiu. Quem está no inferno está pela sua própria culpa, quem está no céu está pela graça e misericórdia de Deus. Eu quero terminar com algumas coisas aqui. Primeiro, note que Paulo aqui não está falando de eleição nacional, porque eu sei que tem gente aqui que no fundo da cabeça está dizendo, mas Paulo está falando aqui de eleger nações, não é? Porque esse é o argumento de muita gente que não vai por essa interpretação que eu estou seguindo aqui em Romanos 9. Diz, não, aqui ele está falando de eleição para serviço, eleição para nação. Não está falando de eleição de nação, nem de serviço, coisa nenhuma, é individual. Mais individual do que isso, how can it be? Não dá para ficar mais individual do que isso. Deus está falando de pessoas, destino eterno de pessoas, não de nações ou de gente, serviço, alguma coisa assim. Segunda coisa, a promessa de Deus, Abraão não falhou, a gente aprende isso, se cumpre dos eleitos de Deus. Deus não é injusto em eleger quem Ele quer, porque Ele é Deus. Os que se perdem são destinados por seus pecados à perdição, não há injustiça de Deus. Os que são salvos são eleitos por misericórdia. Os eleitos são tanto os judeus, filhos carnais de Abraão, quanto os gentios que creem em Jesus Cristo. É um povo só. O que é que eles têm em comum? Creem em Jesus como Filho de Deus. E uma aplicaçãozinha. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu entendi aqui, eu estou confuso, pastor, é uma doutrina muito complicada, é verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A sua entrada na glória, no céu, a sua salvação, não depende de você entender todos os detalhes disso aqui. Mas de você dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Messias. Diferentemente dos judeus que o rejeitaram, eu o recebo no meu coração. Não importa se você tem uma compreensão muito clara a respeito desse texto, mas se isso está claro no seu coração, você é o remanescente fiel, você faz parte do povo de Deus. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu quero me aproximar de Cristo, mas eu não ouso me aproximar, porque eu não sei se sou eleito. E se eu me aproximar de Cristo e eu não for eleito? As pessoas têm uma ideia errada do que está escrito aqui. Eles têm a seguinte figura, duas figuras. Uma, eles dizem assim, um cara chega no céu, né, bate na porta, aparece lá São Pedro, aí ele diz assim, São Pedro diz, pois não. Ele diz, eu quero entrar aqui, eu sou crente em Jesus, eu recebi Jesus como meu Salvador, sou crente verdadeiro, eu quero entrar. Só um minutinho. Pega o iPad, qual é seu nome? Zé da Silva. Não tem nenhum Zé da Silva aqui não. Não, mas eu creio em Cristo, eu quero entrar no céu. Sim, meu filho, mas você não foi eleito, seu nome não está aqui. Não, mas eu creio em Jesus. Eu sei que você crê em Jesus, mas só que você não foi predestinado, seu nome não está aqui, dá uma olhada, teu nome não está aqui. Tem gente que pensa assim. Nada mais longe da verdade. A verdade é outra. A verdade é uma multidão cega e surda, tapada nos olhos e nos ouvidos, caminhando na direção de um grande precipício, falando entre si, caminhando, e Deus atrás gritando, voltem, voltem, vocês estão indo para a perdição. Ninguém ouve, ninguém vê, ninguém se volta, ninguém quer, ninguém está interessado. Até que Deus pega um, tira o tampão do ouvido, destampa os olhos e diz, olha o cara... faz meia volta e volta correndo para Deus. Essa que é a verdade. Porque se Deus não fizer nada, vai tudinho para o inferno. Deus, na sua misericórdia, preparou vasos de ira, vasos de glória, em que Ele mostrou sua misericórdia, e vasos de ira, em que Ele mostra a sua justiça. Onde é que está Cristo em tudo isso aqui? Já que o tema do nosso encontro é Cristo, né? Eu creio que ficou evidente, não é? A razão pela qual os judeus da antiguidade rejeitaram ou se perderam e não alcançaram a justiça de Deus foi porque eles rejeitaram a pedra de tropeço. Sempre foi about Jesus. Mesmo que no Antigo Testamento esse não era o nome que ele era conhecido, mas sempre foi a respeito dele. Os que creram não foram confundidos, os que não creram, não viram, tropeçaram e caíram, e assim é o dia de hoje. Você não precisa dizer assim, eu tenho medo de ir e acontecer aquilo do iPad do Pedro, né? Não, não vai acontecer, porque Jesus Cristo disse que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
O fato de você vir a Cristo já é encorajador de que você é do povo de Deus. O fato de você desejar, querer, estar preocupado com isso. De vez em quando o pessoal chega assim para mim e diz: pastor, será que eu sou crente mesmo, pastor? Eu caí em pecado, eu estou me sentindo tão culpado, meu Deus, será que Deus vai me perdoar? Eu disse: para mim, essa é a maior prova que tu é crente. Porque o que não é crente, ele peca. Está nem aí. Vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Mas o crente verdadeiro, quando ele peca, ele se quebra, ele se humilha, ele diz: será que Deus me perdoa? Será que tem esperança para mim, pastor? E claro, meu filho, essa é a maior prova de que tem esperança para você. Então, se você quer, venha. Se você quer, creia. Ele não mandará embora. Ele não mandará embora. E, por último, talvez você tenha pensado até o dia de hoje que era por mérito, era por obra, alguma coisa que você fizesse. Não tem nada que você possa fazer, absolutamente nada que você possa fazer para merecer a misericórdia de Deus. O que você pode fazer é estender a mão vazia do pedinte, que não tem nada, mão aberta, para receber gratuitamente o dom da vida eterna que Deus nos dá mediante Jesus, sabendo que até o levantar da tua mão e abri-la é obra desse Deus gracioso. Amém? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.